Nós somos do Polo de São José dos Campos, da Uninter, e vamos fazer nossa apresentação sobre o nosso portfólio sobre empreendedorismo social. Meu nome é Josi, eu estou aqui com a Gildete e o Nelson, e nós vamos dar início à nossa apresentação. No nosso trabalho, nós vamos falar sobre um projeto social unindo as necessidades da nossa cidade ao empreendedorismo. Com a palavra, Nelson. Boa noite a todos, sou o Nelson. Então, iniciaremos aqui a nossa apresentação. Com as necessidades que nós levantamos na nossa região, vimos que realmente o que precisa é alimentar, cuidar e ensinar as pessoas. A OSC, nosso projeto, né? OSC Gente, Natureza e Justiça. O objetivo desse projeto é unir as pessoas com a mesma missão, né? De atender às necessidades da sociedade e do meio ambiente. E o nosso trabalho está focado, né, para levar oportunidade às famílias em situação de vulnerabilidade social e dependentes químicos. E conta com uma estrutura para que esse projeto funcione, para que ele exista efetivamente, com a OSC, né, e a empresa vai fazer a gestão, né, conta com colaboradores voluntários, com patrocinadores, órgãos públicos também fazem parte desse projeto, e principalmente as famílias e clínicas de recuperação. Né? A fundação da Organização da Sociedade Civil, que é a base do nosso projeto. O que a organização faz? A função dela é encontrar os colaboradores e capacitá-los para isso, agregar patrocinadores para o projeto, e os patrocinadores, com o objetivo do nosso projeto, são os condomínios residenciais. Esse é o grande segredo do nosso negócio, condomínios residenciais, porque nesse condomínio a USC vai cadastrar as famílias necessitadas, né, e as clínicas de recuperação. E fazer parcerias, como eu falei, nos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal. O colaborador, ele vai fazer as ações nas interfaces, ou seja, ele vai fazer a logística das interfaces, né? Ele vai fazer a distribuição dos produtos, ele vai treinar as famílias na fabricação de produtos, no caso do sabão, treinar e capacitar também as clínicas de recuperação nas atividades. E também os colaboradores voluntários levarão apoio psicológico e espiritual a esses necessitados. Os patrocinadores, como diz, são os condomínios residenciais. O que o condomínio vai representar nesse projeto? Ele vai disponibilizar o espaço físico, né? Vai disponibilizar a tecnologia da informação que ele já tem, e as doações basicamente são óleo de fritura para poder fazer o sabão, lata de alumínio para poder levantar um valor agregado financeiro que vai ajudar a pagar o salário dessas pessoas que vão fabricar o sabão. Eles vão, condomínio, doar alimentos, doação também de vestimentos e de resíduos orgânicos. Família carente. Levantada a listagem da família em situação de necessidade, mesmo de risco, né? O que nós direcionamos a essa família? Fazer bom uso das doações, né, sem desperdício, valorizar aquilo que está sendo recebido, estar disposto a aprender novas aptidões, trabalhar também e não se acomodar e serem gratas. Quando nós colocamos trabalhar também, porque o nosso projeto ele vai alimentar, como diz, né? Ele não vai só dar o peixe, mas também entregar a vara de pescar e ensinar a família carente a pescar, a trabalhar. Né? A clínica de recuperação, ela vai cultivar hortas, flores, né? Fazer a compostagem dos adubos, de adubo orgânico com os resíduos orgânicos que serão levantados lá no condomínio, né? E o cultivo, né, de apicultura e piscicultura. Receberão treinamentos para isso também e todo subsídio para isso, né, todos os insumos. Né? Quais serão os benefícios para, por exemplo, patrocinador?
ele só está doando, né? Não, ele vai receber um selo verde, que é um selo que representa o nível de colaboração que ele está tendo, né, com o meio ambiente. Isso é um convênio que a USC, no caso, fará com os órgãos públicos, né? Então ele vai receber um selo verde e toda vez que ele for doar um produto, ele vai com seu celular registrar no QR Code que tem lá, e está sendo filmado isso também no momento da doação, e ele vai ganhar pontos. E esses pontos são proporcionais a descontos do seu condomínio, né? O que também o patrocinador, no caso dos condomínios, que é o condômino, ele terá prioridade em comprar os produtos produzidos, que são o sabão, produzido pelas famílias, e os produtos da horta, da piscicultura, da apicultura, né, produzidos na quinta recuperação, com valores abaixo do mercado, 50% abaixo do mercado, né? O condomínio, propriamente dito, ele vai receber descontos nos impostos, né, concedidos pela prefeitura, né? No caso aí, a família, no cantinho direito aqui, essa família que você está vendo, qual que seria o benefício para as famílias? O benefício de sustentabilidade, ou seja, nesse momento agora de distanciamento, pessoal isolado, muitos sem trabalhar, é uma oportunidade de agregar valor, né? De receber alimentos, de trabalhar e também agregar valor. E a inclusão social. No caso da clínica de recuperação, oportunidade de sair do vício, ou seja, mantê-los nessa clínica, e também de inclusão social, né? Dando treinamento, trabalho, né? Vários tipos de opções de trabalho que nós iremos colocar nas clínicas. A ideia do projeto é não estar engessado com essa ideia apenas de piscicultura, de apicultura, né, de horta, do cultivo também de flores, e para a família também, não somente fabricar sabão. Ideias que forem sendo agregadas serão possíveis de entrar para esse projeto. Assim, nós formamos um círculo. Onde você tem a associação, ali, o projeto social, fazendo a gestão, você tem os patrocinadores colaborando, você tem os voluntários trabalhando, você tem as famílias recebendo também, e você tem a clínica de recuperação. Então, é todo um envolvimento social para poder dar sustentabilidade a esse projeto. Então, esse é o nosso projeto apresentado no quesito empreendedorismo. E o nosso projeto ele se chama Gente, Natureza e Justiça. Então, ele engloba esses três pilares. E sobre isso, especificamente sobre a parte onde nós ensinamos a família a produzir sabão, né, a partir do óleo, a gente traz aqui uma explicação a mais a respeito assim dos benefícios, né, que isso traz para a natureza. E quem vai falar sobre isso é a Gildete, vai explicar um pouco para a gente como esse projeto contribui com a natureza, a partir do reaproveitamento do óleo. Boa noite, meu nome é Gildete, como a Josi já citou. Eu vou falar sobre o impacto ambiental com o descarte do óleo sem a consciência, né? Descartado ele na natureza. Então, as pessoas não sabem como fazer depois que o óleo fica saturado, né? Que ele se torna um ácido graxo, que ele fica muito saturado e ele é insaturado, ele não se mistura com a água. Então, as pessoas costumam descartar na pia, no vaso sanitário, no lixo comum. E isso, o que é que vai acontecer? Isso vai acarretar uma saturação, não deixando a água passar, fazendo esse impacto que vocês podem ver, essa gordura fica super saturada, ela vai impedir a água passar, e como consequência disso, nós vamos ter aí alguns prejuízos
Então, através do descarte do óleo de cozinha erroneamente, ele vai prejudicar a água, o solo, o clima, e trazendo essas consequências. Na água, quais são as consequências que ela vai trazer? Ela vai formar uma película por cima da água e vai prejudicar na respiração, na troca do oxigênio. Ali pode levar as consequências de morte dos peixes, vai ter a diminuição e a incidência de luz. Então, o ambiente aquático ele vai ficar muito prejudicado. Então, são todos esses fatores de desequilíbrio, mas com o uso desse óleo sendo reutilizado, como, por exemplo, no sabão, que ele cita aqui, que pode ser reutilizado na produção do biodiesel, na produção do sabão, na produção de tinta, na produção da massa de vidraceiros. É uma maneira de esse óleo não ser jogado no meio ambiente, não trazer essas consequências. Então, era isso que eu tinha que apresentar. No slide está mostrando, passo a passo bem resumido. E eu retorno a minha palavra para a Josi para dar continuidade a essa apresentação. Então, o nosso trabalho está bem de acordo com as demandas de todas as cidades. A gente mostrou aqui no slide da Judete, uma cidade com a consequência da enchente, né, pelo descarte indevido do óleo de cozinha, né? Então, nós estamos atendendo a demanda não só da cidade de São José dos Campos, mas de várias cidades grandes, que têm uma grande população. Então, mas contextualizando principalmente a nossa situação aqui em São José, eu busquei no site da prefeitura, mais especificamente na secretaria que atende as demandas sociais da cidade, que no caso é a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, e esse documento foi um relatório que foi elaborado em novembro de 2020 e ele fala sobre os objetivos do CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social da cidade, teria para esse primeiro semestre, o qual nós estamos vivenciando. E entre esses objetivos tem a realização de oficinas socioeducacionais, que está bem de acordo com o que o Nelson apontou lá sobre a nossa proposta em relação às famílias, tanto da produção de sabão, a partir do reaproveitamento do óleo, como a piscicultura, a horta comunitária. Então, essas oficinas socioeducativas que colaboram também para, principalmente, a reintegração das pessoas que sofrem com a questão da dependência química. Aí, sobre isso, mais uma fonte aqui da Prefeitura de São José dos Campos, que tem uma frente de ação antidrogas nessa Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Também está de acordo esse nosso projeto com as demandas e os objetivos da cidade, quando ele trata aqui da participação com entidades da sociedade civil, como a nossa OSC proposta aqui no nosso trabalho. Assim, então, a gente finaliza nossa apresentação de trabalho com uma conclusão aqui, com um lema: ame a natureza, ame as pessoas, ame a vida. E, com certeza, é uma referência bíblica, a partir do nosso curso que é de Teologia Interconfessional, uma referência aqui do Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a proposta fundamental do projeto que a gente apresentou aqui nesse nosso portfólio da fase. Agradecemos a atenção de todos e assim a gente finaliza a nossa apresentação.